Boa noite, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Mais uma noite, para a glória do Senhor, estamos aqui alegres, regozijamos no Senhor, porque a misericórdia dele é presente em nossas vidas. E hoje vamos para mais um episódio do nosso podcast, Lendo a Bíblia inteira em ordem cronológica. E hoje vamos ler Jó, capítulo 32, 33 e 34. Espero que vocês estejam gostando. Então, sem muitas delongas, vamos para Jó, capítulo 32. As falas de Eliú. Jó estava convencido da sua inocência e, por isso, os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel, e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Primeira fala de Eliú. Um sopro do Todo-Poderoso dá sabedoria. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. É Deus quem tem de dar a resposta a Jó. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu respostas às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano. Quem terá de dar resposta a Jó? Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Quero dar a minha opinião. Jó, estes três estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó, capítulo 33. Darei a minha opinião com franqueza. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza, as minhas palavras serão sinceras, vinda do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Você disse que está inocente. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado. Estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Deus fala de várias maneiras. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enche de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Deus o aceitará de novo. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensina a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o.
Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente, o seu corpo será forte, como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente, e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Segunda fala de Eliú. Jó, capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escute o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parece melhor. Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para que é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz mal e não é injusto com ninguém. Quem o entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si fôlego a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltaria de novo para o pó. Deus é justo e poderoso. Agora, Jó, se você é sábio, escute e presta atenção no que eu vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízos dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente, a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite, ele os derruba e esmaga, em público na frente de todos. Deus o castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesas, e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Você resolveu parar de praticar o mal? Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que estão me escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas falas e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Gente, Eliú ficou um tempão calado, quietinho, vendo todo mundo julgar Jó. E quando ele tem a oportunidade de falar, ele condena Jó também. Meu Pai eterno. Isso nos traz uma lição, irmãos. Nós devemos sim ter cuidado com quem nós compartilhamos as nossas lutas, as nossas provações. Muitas vezes a gente passa por uma enfermidade na família e logo vem alguém questionar: será que tem alguém em pecado na sua casa? Será que fulano de tal está certo com Deus? O nosso Deus, ele prova quem ele ama. Sabe? E quanto a gente está aqui na Terra, vamos passar por várias situações. Teremos tristezas, teremos angústias, dificuldades, enfermidades. Podemos sim orar para Deus nos curar, nos libertar, nos transformar, nos tirar de qualquer angústia. Mas tem provações que vêm do Senhor para nos fazer novas pessoas, mexer e moldar o nosso caráter. É isso que eu queria dizer. Tem provações, tem lutas que o Senhor nos dá para nos testar e provar o nosso caráter. Mas muitas vezes vamos precisar passar com o Senhor. Porque às vezes quando a gente compartilha com alguém que não está com a sabedoria ou discernimento do céu,
eles vão nos julgar ao ponto de nós mesmos acharmos que estamos errados e pecados. A gente vê que Eliú, ele falou de vários tributos de Deus, né? Coisas que o Senhor nosso Deus condena, coisas que o nosso Senhor Deus não aprova de jeito nenhum, mas sabemos que Jó não está desta forma que ele julga. Mas é muito importante a gente ter cuidado com quem compartilhamos as nossas dores, as nossas lutas. Tem coisas, irmãos, que somente o Senhor pode saber, somente o Senhor deve saber. Ele sabe do que estamos passando, mas é somente a Ele devemos contar. Porque a gente vai ser julgado, a gente vai ser, às vezes, vai fazer com que mexe, muitas vezes, quando compartilhamos algo para alguém, até a nossa fé se esmurece pelo que as pessoas vão dizer para nós. Infelizmente, quando a gente lê a palavra do Senhor, principalmente no início do livro de Jó, nós vemos que os filhos de Jó pecavam contra Deus e Jó ia lá e fazia um sacrifício para Deus perdoar os pecados dos filhos. Só que Jó era omisso, né? Jó sabia, vou ali fazer um sacrifício porque os meus filhos estão em pecado, estão tentando contra o Senhor, então eu vou pedir ao Senhor perdão. Amém. Mas eles precisavam se arrepender. Eles precisavam sacrificar e pedir perdão para que o pecado deles fossem perdoados. Isso eles não fizeram. Então Satanás encontrou uma brecha para tocar nos filhos de Jó e em tudo que Jó tinha. Só que até então Jó realmente está se justificando. Hoje nós temos Cristo que nos justifica. Mas ele está justificando. E o que os amigos de Jó estão fazendo? Condenando, condenando, condenando. Mas cremos que ele terá a vitória. E vamos ler isso, né? Ficamos por aqui, somente até aqui então. Leremos amanhã mais um pouquinho da Palavra de Deus, mais um pouquinho do livro de Jó. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Escreve no comentário o que vocês estão achando, o que vocês estão aprendendo até então. Logo, logo a gente vai voltar para Gênesis. Assim que acabarmos Jó, vamos voltar para Gênesis, porque Jó acontece no período, né, de Gênesis. Na verdade, Jó é um livro escrito antes de Gênesis, né? Mas isso fica para um outro vídeo. Jesus abençoe sua vida e uma ótima noite para você.